Ninguém naquela cidade poderia imaginar que o dia mais decisivo da vida de um milionário começaria com uma simples pergunta, feita pela última pessoa que esperariam. Mas foi ali, no silêncio da mansão, que algo aconteceu. Algo capaz de virar o destino de um homem poderoso e de uma mulher que só queria sobreviver. E quando tudo veio à tona, ninguém jamais esqueceu. Se você gosta de histórias emocionantes e cheias de reviravoltas, aproveita agora e se inscreve no canal, porque essa aqui vai mexer com você do começo ao fim. O relógio marcava as 6 da manhã quando Sofia chegou para trabalhar. Ela era a primeira a entrar na mansão todos os dias, sempre com passos silenciosos e a postura de quem já enfrentou mais batalhas na vida do que deveria. Seu uniforme estava impecável, os cabelos presos com cuidado e os olhos atentos, como sempre. Mesmo assim, algo naquela manhã parecia diferente. A casa estava estranhamente quieta, como se guardasse um segredo pesado demais para ser dito. Sofia sentiu um arrepio leve correr pelas costas, mas seguiu com sua rotina. Enquanto colocava água para ferver na cozinha, ouviu passos apressados no corredor. Não era comum. O dono da casa quase nunca acordava tão cedo. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, Augusto apareceu na porta, desarrumado, pálido e com os olhos cheios de uma preocupação que ela jamais tinha visto nele. "Precisamos conversar", ele disse, com a voz mais baixa do que o normal. Sofia ficou confusa, mas assentiu, limpando as mãos no avental. Augusto raramente falava com ela além do necessário. Naquele instante, porém, parecia desesperado. Ele a guiou até a sala principal, onde a luz do amanhecer entrava tímida pelas janelas enormes. Ali, cercado por luxo, obras de arte e móveis que custavam mais que tudo que Sofia já teve na vida, o milionário parecia pequeno. "Eu tô com um problema", ele começou, respirando fundo. "E você é a única pessoa que pode me ajudar." Ela regalou os olhos, acreditando ter ouvido errado. Sofia era só uma empregada doméstica. Era estranho, quase absurdo ouvir aquilo de alguém com tanto poder. "Eu sei que não faz sentido." Ele continuou, passando a mão pelos cabelos, "mas confio em você mais do que em qualquer pessoa desta casa." Essas palavras mexeram com ela de um jeito inesperado. Sofia sempre trabalhou ali com dignidade, mas respeito verdadeiro, esse era raro. Sentou-se devagar na poltrona que ele indicou, ainda sem entender o rumo da conversa. Augusto respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um prenhapisco. "Eu preciso me casar. Urgente." Sofia quase deixou escapar um riso nervoso, pensando que era brincadeira, mas a expressão dele era séria demais. Havia angústia em cada linha do seu rosto. "Uma condição deixada pelo meu pai", ele explicou, olhando para o chão. "Se eu não tiver casado em 30 dias, perco tudo. Empresa, propriedades, investimentos, tudo." O coração de Sofia disparou. Era uma informação grande demais para absorver tão cedo. Mas nada a preparou para o que ele disse em seguida. "E eu quero que você seja a pessoa com quem eu me case." Por um momento, todo o mundo pareceu parar. O barulho da rua, o canto dos pássaros, até o tilintar da chaleira na cozinha, tudo desapareceu. Só restava aquela frase, pesada e absurda, reverberando no ar. Sofia não conseguiu responder. Sentiu um misto de choque, incredulidade e medo. Aquilo não fazia sentido algum. Ela se levantou devagar, sem saber se deveria fugir ou pedir explicações. Augusto deu um passo à frente, tentando não assustá-la. "Eu não queria te assustar, mas não achei outra pessoa a quem pedir." Ela respirou fundo, tentando organizar palavras que fizessem sentido. "Isso vai mudar minha vida inteira." Ela finalmente disse, olhando nos olhos dele. "E eu não sei se estou preparada para isso." Augusto assentiu, com um olhar que carregava mais fragilidade do que poder. "Vai mudar a minha também, e talvez seja isso que me assuste mais." Ele se sentou na outra ponta do banco, deixando espaço entre eles, como se não quisesse pressioná-la. Os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, ouvindo apenas o canto distante de um pássaro e o vento balançando as folhas. "Olha, Sofia." Ele começou com a voz baixa. "Meu pai sempre achou que eu não era capaz de construir algo verdadeiro, que eu era fraco, incapaz de escolher alguém sem ser enganado. Essa condição no testamento foi a forma dele controlar minha vida até depois da morte." Sofia sentiu um aperto no peito. Percebeu que, por trás de todo aquele luxo, Augusto estava preso tanto quanto ela, só que com correntes diferentes. "Eu cresci com gente falsa ao meu redor.
Pessoas interessadas só no meu dinheiro, no meu nome, na vida que eu posso dar. Mas você nunca pediu nada, nunca esperou nada. Trabalha, sorri quando pode, suporta coisas que ninguém vê. O silêncio que seguiu era quase comovente. Eu não quero uma esposa por aparência, ele disse, firme. Quero alguém de verdade. Mesmo que tudo comece como um acordo, Sofia desviou o olhar, sentindo o peso da responsabilidade. Não era só um casamento de fachada. Não era só uma assinatura. Era entrar num mundo diferente, enfrentar olhares julgadores, fofocas, racismo, preconceito, comentários maldosos. Tudo isso ela sabia que viria como uma enxurrada, mas também era a chance de transformar a própria vida, de dar um passo que talvez nunca tivesse outra oportunidade de dar. O problema é que quanto mais ela pensava, mais percebia que o medo vinha não do casamento, mas do que estava começando a sentir por ele. E isso sim, podia destruí-la. Me dá tempo, ela pediu, com a voz quase num sussurro. Augusto sorriu com suavidade, como se estivesse esperando exatamente essa resposta. O tempo que você precisar. Ele se levantou, sem pressionar, sem implorar. Apenas se afastou com a calma de quem sabia que qualquer palavra errada poderia estragar tudo. Sofia ficou ali mais alguns minutos, observando o jardim despertar com a manhã. E ao colocar a mão sobre o próprio peito, percebeu que seu coração já não batia no mesmo ritmo de antes. Algo dentro dela tinha começado a mudar, e ela não sabia se isso era uma bênção ou o início de uma dor muito maior. Mas uma coisa era certa: nada mais seria igual. O dia passou devagar para Sofia, como se cada minuto carregasse mais peso do que o anterior. Ela limpou a mansão inteira quase no automático, com pensamentos que iam e vinham como ondas. A cada gesto, arrumar a mesa, dobrar lençóis, varrer corredores, ela tentava imaginar como seria sua vida se aceitasse aquela proposta impossível. A ideia a assustava, mas também a chamava. Enquanto passava pano no chão da sala, ouviu risadas distantes. Alguns funcionários conversavam na área de serviço, sem saber que ela podia ouvir cada palavra. E, como sempre, as conversas giravam em torno de Augusto, seus negócios, seus eventos, suas namoradas ricas e fúteis. Ele nunca vai olhar para alguém daqui, uma das cozinheiras comentava rindo. A gente é quase invisível para ele. Outra concordava batendo panelas. Sofia engoliu seco. Se aquelas mulheres soubessem o que ele tinha pedido, o mundo iria desabar sobre a cabeça dela. Por isso manteve o segredo preso no peito, como uma chama que queimava em silêncio. No fim da tarde, quando estava guardando os utensílios da cozinha, Augusto entrou discretamente. Ele parecia diferente, mais calmo, mais decidido, como se tivesse passado o dia inteiro preparando coragem para falar com ela de novo. "Posso te acompanhar até o portão?" ele perguntou. Sofia hesitou, mas assentiu. Caminharam lado a lado pelo enorme corredor, enquanto o som dos passos ecoava nas paredes de mármore. Ela nunca havia percebido o quanto aquele silêncio podia ser acolhedor quando compartilhado com ele. Ao chegarem perto da porta principal, Augusto respirou fundo. "Eu não quero que você sinta que está sozinha nisso. Se aceitar, eu vou te proteger de tudo, inclusive dos comentários, dos julgamentos, da minha própria família, se for preciso." Sofia parou. Isso a tocou mais do que qualquer promessa material poderia tocar, porque ela sabia o que estava em jogo. Sabia que as críticas não seriam leves, seriam cruéis, violentas, como tantas vezes já foram contra ela. "Eu sei como as pessoas são. Sei o que vão dizer quando perceberem que uma empregada negra entrou para a família mais rica da região." O olhar de Augusto se endureceu com determinação. "E eu sei que ninguém tem o direito de diminuir você por causa da sua origem. Não na minha casa, não na minha vida." Sofia sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma barreira, uma desconfiança, uma ferida antiga. E por um instante, aquele homem deixou de parecer inalcançável. Deixou de ser o patrão. Era apenas alguém que precisava dela. De verdade. "Eu ainda estou com medo", ela confessou. "Eu também estou", ele admitiu com sinceridade. Os dois ficaram ali, parados diante da porta, compartilhando um silêncio que dizia mais do que qualquer frase longa poderia expressar. Então Augusto segurou delicadamente a maçaneta e abriu a porta para ela. O gesto simples, quase antigo, carregava um respeito que Sofia não estava acostumada a receber. "Vai com calma", ele disse com um sorriso quase imperceptível. "E volta amanhã, do jeito que o seu coração permitir." Sofia saiu, caminhando lentamente pelo jardim iluminado pelas luzes noturnas da mansão. O vento frio bateu em seu rosto, trazendo um arrepio que não era só do clima, era da mudança que ela sabia que estava prestes a viver. Ao olhar para trás, viu Augusto parado na porta,
observando-a com um olhar misto de esperança e medo. Um olhar que nenhum milionário jamais havia mostrado para alguém como ela. E naquele instante, Sofia percebeu que ele não estava pedindo apenas um casamento. Ele estava pedindo uma chance de ser diferente. E talvez, só talvez, ela tivesse pronta para aceitar. Sofia acordou antes do despertador no dia seguinte. Passou alguns minutos deitada, olhando o teto simples do quarto, ouvindo o som distante dos vizinhos se preparando para o trabalho, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu sua vida como um ciclo repetitivo. Sentiu expectativa, medo, um frio no estômago que não sabia nomear. Tomou banho devagar, como se a água quente ajudasse a organizar os pensamentos. Ao se olhar no espelho, viu não apenas uma empregada doméstica, viu uma mulher no meio de uma encruzilhada enorme. E isso a assustou, mas também a fortaleceu. Quando chegou à mansão, o sol ainda tocava as janelas com um brilho suave. Sofia percebeu que estava nervosa, mas respirou fundo antes de tocar a campainha. A porta abriu quase imediatamente. E lá estava Augusto. Ele parecia ter passado a noite sem dormir. Os cabelos um pouco bagunçados, a camisa dobrada nas mangas e um olhar que misturava alívio e ansiedade ao vê-la. "Bom dia", ele disse com suavidade. "Bom dia", ela respondeu tentando esconder o tremor na voz. Ele a deixou entrar, e por um instante os dois caminharam lado a lado sem falar nada. A casa parecia mais silenciosa que o normal, ou talvez fosse apenas o coração de Sofia batendo alto demais para permitir que ela ouvisse outra coisa. Na cozinha, ela pegou os utensílios para começar o serviço, mas Augusto continuou parado na porta, observando-a com cuidado, não como patrão, mas como alguém tentando decifrar o que ela sentia. "Não quero ser inconveniente, mas você pensou?" Sofia largou lentamente o pano que segurava e virou-se para ele. Seus olhos estavam sérios, mas não tristes. "Pensei a noite inteira, e percebi que não posso tomar uma decisão dessa sozinha, não sobre algo tão grande." Augusto franziu a testa, confuso. "O que você quer dizer?" Sofia aproximou-se um pouco. Era raro ela erguer a voz, mas naquele momento sua firmeza impressionou os dois. "Se eu entrar na sua vida desse jeito, não pode ser só um acordo. Não pode ser só você me pedindo algo. Você também tem que abrir espaço para eu entender quem você realmente é e o que você realmente quer construir." Augusto ficou em silêncio. Não era o tipo de resposta que esperava, mas era a mais honesta possível. "Você tem razão. Eu nunca compartilhei quem eu realmente sou com ninguém. Sempre precisei me proteger." Sofia cruzou os braços, mas não de forma defensiva. Era um gesto de coragem. "Então me deixa ver, antes de qualquer decisão. Me mostra quem é o homem por trás desse sobrenome enorme. Me mostra o Augusto que ninguém conhece." Ele ficou imóvel por alguns segundos. E então sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, diferente de todos os sorrisos de segurança que costumava exibir em festas, reuniões e eventos sociais. "Tudo bem", ele disse. "Eu quero isso. Quero que você conheça o homem que eu escondo de todo mundo." Sofia sentiu um peso sair do peito. Não era um sim, mas era um caminho. Um começo, algo que não era imposto, mas construído. "Hoje à noite, posso te mostrar um lugar que significa muito para mim." Sofia hesitou por um instante, mas depois assentiu. "Eu vou", respondeu com calma. Augusto respirou fundo, quase aliviado, e saiu da cozinha com os passos mais leves. Sofia voltou ao trabalho, mas dessa vez, algo dentro dela estava diferente. Ela não era mais apenas uma empregada doméstica dentro daquela casa. Estava sendo convidada a entrar em um universo que sempre foi proibido para ela. E não sabia ao certo o que encontraria quando ele começasse a se abrir. Mas tinha certeza de uma coisa. A partir daquela noite, nada na vida dos dois permaneceria igual. A noite chegou devagar, colorindo o céu com tons de laranja e roxo enquanto Sofia se preparava para sair.
Ela não sabia exatamente para onde Augusto a levaria, mas algo dentro dela dizia que aquele momento seria decisivo. Não para o casamento, mas para entender o homem por trás de todo aquele poder. Colocou uma roupa simples, mas arrumada, prendeu o cabelo com cuidado, passou um perfume leve e respirou fundo antes de sair de casa. O caminho até a mansão parecia mais curto que o normal, como se a expectativa puxasse os passos para frente. Quando chegou ao portão, Augusto já estava esperando. Não estava com terno, nem com os relógios caros que sempre usava nas reuniões. Vestia uma camisa escura, simples, e uma calça comum. Sofia quase não reconheceu aquela versão dele. "Pronta?" ele perguntou. Ela assentiu e os dois seguiram até o carro. O trajeto foi silencioso por alguns minutos, mas não um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de coisas não ditas, prestes a se revelar. A estrada os levou para fora da cidade, para longe dos prédios modernos, das luzes e do barulho. Conforme se afastavam, a expressão de Augusto parecia relaxar, como se estivesse deixando para trás todas as máscaras que carregava. "Então, aqui", ele disse, estacionando o carro à beira de um campo aberto. Sofia desceu, sentindo a grama sobre os pés e o vento frio que soprava do interior. O lugar era simples, bonito e silencioso. Um tipo de paz que ele não esperava de alguém tão acostumado ao luxo. "Esse era o lugar favorito da minha mãe", Augusto revelou, olhando para o horizonte. "Ela me trazia aqui quando eu era criança, antes de tudo virar... Entendeu? Você lidou melhor com tudo." Sofia até engoliu seco quando ela olhou para ele. Ele tinha aberto uma parte dele mesmo que ela nunca tinha visto. "Essa é a razão por que eu escolhi este lugar. Eu queria que você visse o lugar onde eu me sinto mais à vontade." Sofia acenou com um sorriso esboçando no lábio. Eles se entregaram à conversa. O tempo voou, e uma vez que ele estava se entregando, Augusto parecia mais leve e mais alegre. "Vamos embora?" ele perguntou quando a noite se aproximava. Ela concordou em silêncio, ainda processando tudo o que ouviu daquela noite. O caminho de volta para casa era calmo e sem pressa. O lugar até estava mais escuro do que o de costume. Quando ele estacionou o carro, Augusto se virou para Sofia com um olhar querido e um sorriso no rosto. "Muito obrigado por vir comigo. Eu aprecio isso muito. Eu agradeço por você ter me convidado." Sofia não podia deixar de sentir uma leve alegria, uma pequena semente de esperança dentro de seu coração. Eles não se despediram apenas como patrão e empregada. Augusto foi muito além disso. Sofia o observou com atenção. Pela primeira vez, via nele uma vulnerabilidade verdadeira, não ensaiada. "Eu venho aqui quando preciso lembrar quem eu sou", ele continuou. "Antes de herança, antes de empresa, antes de obrigações, aqui eu sou só Augusto." Sofia caminhou um pouco olhando a paisagem. Podia sentir a sinceridade dele e isso a tocou profundamente. Era difícil acreditar que o mesmo homem que vivia cercado por riqueza pudesse carregar um passado tão solitário. "Deve ter sido difícil perder sua mãe tão cedo", ela disse com suavidade. Augusto respirou fundo, como se abrir aquela porta o machucasse e aliviasse ao mesmo tempo. "Foi. Ela era a única pessoa que me via de verdade. Depois que ela se foi, meu pai mudou tudo. Era como se quisesse me moldar para um mundo que eu não queria fazer parte." Sofia sentiu um peso no peito. Ela conhecia muito bem a sensação de ser empurrada para caminhos que não escolheu. "Talvez eu esteja pedindo que você entre nesse mundo sem perceber que ele machuca", Augusto confessou, encarando-a com honestidade extrema. "E eu não quero te ferir." Sofia aproximou-se um pouco mais. Havia algo diferente ali, algo que estava crescendo devagar, silencioso e sincero. "Eu não tenho medo do mundo que você vive. Tenho medo de entrar nele sem saber quem você é de verdade." Augusto fez algo inesperado. Estendeu a mão para ela, não como quem exige, não como quem negocia, mas como quem pede permissão. "Eu quero que você conheça tudo, o lado bom e o lado que eu escondo, antes de decidir qualquer coisa." Sofia olhou para a mão dele por alguns segundos que pareceram longos demais, e então, devagar, colocou sua mão na dele. "Então me mostre", ela respondeu. O toque foi leve, mas carregado de significados,
E pela primeira vez, ambos sentiram que não estavam apenas cumprindo um acordo. Estavam construindo um caminho que começava a parecer real. A noite ao redor deles parecia respirar junto com aquele instante. O vento, a grama, o silêncio, tudo parecia testemunhar uma mudança que nenhum dos dois podia mais negar. Augusto apertou de leve a mão de Sofia. E ela não recuou. Ali, sobre o céu escuro, duas vidas que nunca deveriam ter se cruzado estavam começando a se encaixar de um jeito inesperado. E nada no mundo seria capaz de impedir o que estava prestes a acontecer. Ela respirou fundo, tentando se recompor, mas o coração insistia em acelerar. Nunca havia estado tão perto de alguém daquele nível, alguém que poderia mudar sua vida como quem muda de roupa. O medo era grande, mas a curiosidade era maior. O que, afinal, aquele milionário via nela? Arthur caminhava pelo escritório quando falava ao telefone. Seu tom era firme, autoritário, de alguém acostumado a decidir o destino de muitas pessoas. Sofia observava de longe, sem querer parecer intrometida, mas era impossível não notar como até seus passos transmitiam segurança. Quando ele desligou, virou-se para ela com um sorriso leve, quase tímido. Foi a primeira vez que ela viu uma rachadura naquela postura impecável. "Desculpa pela demora", ele disse. "Eu não estou acostumado a ter alguém aqui que realmente me escute." Sofia abaixou os olhos, sem saber o que responder, mas Arthur continuou. "Minha vida é uma confusão controlada. Todo mundo que se aproxima de mim quer alguma coisa. E talvez seja por isso que eu preciso de ajuda, de uma pessoa comum, alguém de verdade." Ela sentiu o estômago revirar. Havia sinceridade ali, mas também algo que não conseguia decifrar. "E o que exatamente o senhor quer que eu faça?" Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Arthur se aproximou devagar, apoiando as mãos na mesa, encarando-a com intensidade. "Quero que você fique perto de mim, por um tempo, como minha companhia." Sofia engoliu seco. Não sabia se aquilo era um elogio, uma oferta indecente ou só mais uma loucura de rico. Antes que ela pudesse perguntar mais, ele completou. "Não é o que você está pensando, nada disso. Eu só preciso de alguém que eu confie. E por alguma razão que não entendo, acho que posso confiar em você." Sofia sentiu o rosto esquentar. "Mas por quê? O senhor nem me conhece." Arthur deu de ombros como quem assume algo inevitável. "Às vezes a gente reconhece a verdade antes de reconhecer a pessoa." Ela desviou o olhar, desconfortável com o peso daquelas palavras. Aquilo não fazia sentido, ou fazia sentido demais. O silêncio se instalou por alguns segundos, denso, quase material. Então, Arthur respirou fundo, como quem toma uma decisão importante. "Quero te mostrar uma coisa." Ele caminhou até uma porta lateral que ela nunca tinha visto aberta. Sofia o seguiu hesitante, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo corredor. Quando a porta se abriu, ela precisou de alguns segundos para entender o que estava vendo. Era um quarto enorme, luxuoso, mas completamente vazio. Nenhum móvel, nenhuma decoração, nada. Apenas um espaço branco, frio, sem vida. Sofia franziu o senho. "Por que o senhor está me mostrando isso?" Arthur passou a mão pelos cabelos como se estivesse prestes a confessar um segredo que nunca deveria ser dito. "Porque é assim que minha vida está agora. Vazia." Aquela frase atingiu Sofia como um soco. Ela não imaginava que alguém com tanto dinheiro pudesse carregar um vazio tão grande. "E eu preciso preenchê-la, rápido, antes que tudo desmorone." Sofia sentiu a pele arrepiar. Aquilo não era sobre luxo nem sobre poder. Era um pedido de socorro. E ela, a empregada doméstica negra que só queria garantir o pão de cada dia, estava no centro disso.